Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta nesta quinta-feira, nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, programa em que tratamos a temática moral e de ética cristã. Já víamos nos últimos programas a questão da teoria da ação. Fizemos uma introdução primeiro e depois falamos um pouquinho sobre a primeira dimensão da teoria da ação, que é o objeto moral. Então, se lembramos um pouquinho, vimos que temos três componentes na teoria da ação. O objeto moral, que já vimos na aula passada, o fim e as circunstâncias. Os três componentes da teoria da ação, que a teoria são os componentes de toda a ação livre. Todo ato livre possui esses componentes. Então, hoje vamos ver um pouquinho o fim e as circunstâncias. Qual o fim de uma ação? Ou seja, víamos na aula passada o objeto moral. O objeto moral era aquela ação concreta, aquela ação física, que incluía a minha subjetividade, que incluía a minha intenção. O fim é algo, ou seja, um pouquinho mais afastado do objeto moral, mas que pertence à mesma ação ainda, que é o porquê eu fiz isso. Ou seja, o porquê, a finalidade daquela ação. Por exemplo, já víamos na aula passada a questão de que alguém levantava uma cadeira e acertava no outro para tirar ele de um choque elétrico. O fim qual é? Ou seja, salvar a vida da pessoa. E víamos também que alguém levantava uma cadeira e acertava no outro com o objetivo de agredir o outro. Qual é o fim? Não sei, pode ser uma vingança. Ele falou mal da minha mãe e eu acertei uma cadeirada nele como vingança por causa daquilo que ele tinha falado. Então aqui o fim, ou seja, é necessário entender que está separado, está junto, ou seja, é dentro da mesma ação, mas pode-se entender, pode-se raciocinar, pode pensar sobre o fim de um modo separado do objeto moral. Então esse é o fim. Depois vamos ver um pouquinho na próxima aula a questão da valoração dos atos morais. Agora, além do fim, tem também as circunstâncias. As circunstâncias podem mudar um ato moral. Ou seja, se alguém dizia outro dia, ou seja, a questão do objeto moral, peguei um pão que não era meu. Ou seja, peguei um pão que não era meu para matar a fome. O fim é matar a fome, ou seja, matar a fome minha e dos meus filhos. E as circunstâncias que podem circundar o caso, ou seja, pode ser, eu não queria trabalhar e peguei o pão. Outra circunstância pode ser, eu queria trabalhar, eu pedi dinheiro, mas não consegui trabalho, ninguém me deu dinheiro e o único modo de eu conseguir o pão foi pegando de outro, pegando um pão que não era meu. Então aqui, essas circunstâncias podem alterar a ação, ou seja, as circunstâncias do Robin Hood, por exemplo, ele roubar sempre é mal, ele rouba para dar para os pobres. A ação, o objeto moral, é mal, é roubo, o fim é bom. E as circunstâncias, ou seja, porque existia uma situação de injustiça. Então, essas são as circunstâncias que envolvem o caso. Ou seja, não vamos falar ainda, ou seja, deixamos para a próxima aula falarmos a questão de quando uma ação é boa, quando uma ação é má. Ou seja, analisando esses três componentes, objeto, fim e circunstâncias, nós podemos definir quando uma ação moral, quando uma ação livre, quando um ato humano é bom, quando um ato humano é mau. E é necessário entender essas três dimensões, para que a gente possa julgar a bondade ou a maldade de uma determinada ação. Então esse foi o tema de hoje, fim e circunstâncias, do nosso programa Nossa Vida em Cristo. Até a próxima quinta-feira. Até lá.